No vídeo de hoje, carnaval, luxúria, idolatria, homossexualismo. Um texto escrito pelo pastor Eliseu Soares da Silva e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em fevereiro de 1982. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Uma ofensa a Deus. Fruto dos anseios e desejos carnais, o carnaval é uma festa que a cada ano marca a sociedade por seus resultados maléficos e também pelo fato de muitos de seus participantes mergulharem nos mais baixos padrões morais a que se pode chegar. Luxo, alegria, nudez, excesso de bebidas fazem parte dos dias carnavalescos. Milhares de pedrarias, brilhantes e plumas são gastos com os enfeites. Tudo isso para acabar em cansaço, prejuízos morais, tristezas, dores e desespero de muitos no final de 4 dias. Para o etimólogo Aurélio Holanda, o carnaval é um perigo anual de festas profanas que se iniciava no Dia dos Reis, estendendo-se até a quarta-feira de cinzas, em que se iniciavam os jejuns quaresmais. Quaresma. Devido aos excessos, na época reinante em Roma, a Igreja Romana determinou que houvesse um período de maior reflexão até o dia da Páscoa. Esse período era geralmente comemorado pelos cristãos jejuando, fazendo penitência, dando esmolas e abstendo-se cada um de diversões ou deixando de celebrar casamentos. No ano 800, no reinado de Carlos Magno, esse período, que era de 36 dias, foi acrescido de mais 4, talvez como referência aos 40 dias de jejum realizado por Cristo no deserto, sendo denominado assim Quaresma. Em Roma, antes do início da Quaresma, realizavam-se festas em que se comia muito e se bebia bastante vinho. Quando se iniciava a Quaresma, o povo abstinha-se de carne, daí o termo latino carnem levare, carnevale, carnaval, abstenção de carne. Hoje, no entanto, o sexo e a carne prevalecem nos dias de carnaval. O padre Roberto Virgílio Cordenonce, numa declaração ao Jornal de Brasília, afirma: carnaval não é pecado e nunca foi. Ao contrário de que muitos pensam, é uma festa de origem da Igreja Católica Romana que nada tem de pecaminoso. Segundo ele, os próprios padres faziam festas na beira dos rios, comemorando com churrascos populares e pescarias, onde o povo dançava e cantava nos dias de carnaval. Diz ele: gosto de ver as danças, os desfiles de rua e vejo nesta apresentação muito de arte, criatividade e habilidade de quem organiza e faz. Não sei de nenhum outro lugar no mundo que tenha um carnaval tão rico em manifestações populares como o Brasil. O padre Roberto afirma que houve uma ocasião na Igreja Romana que, talvez por interpretação alfeita de alguns, o carnaval chegou a ser condenado. Aquele que brincasse teria que se confessar depois. Mas na Igreja Romana nunca existiu uma lei que proibisse seus adeptos de participação nas festividades carnavalescas. A sociedade não vê. É notório que vivemos uma época difícil e não há dúvida alguma que em todo o Brasil os locais já estão preparados para os dias de carnaval. No Rio de Janeiro, os resultados das chuvas e quedas de barreiras, o número de mortos e desabrigados no final do ano passado estarão esquecidos pelos carnavalescos naqueles dias. Isso porque o pensamento geral é brincar e esquecer por alguns dias os dramas sociais, esquecendo-se que se estão comprometendo noutro problema muito pior, que é o drama da alma da pessoa sem Cristo.
A sociedade não vê que o carnaval é uma ofensa à lei de Deus, cujos resultados transformam-se muitas vezes em morte e destruição. Se Deus fosse aplicar hoje um juízo sobre as pessoas e locais onde se brinca um carnaval, o resultado seria idêntico ao de Sodoma e Gomorra. Mas, pelo amor em Jesus Cristo, esse dia está sendo abreviado para o julgamento final. Por enquanto, é preciso deixar que o joio cresça junto com o trigo e, no final, ele, o joio, será lançado no fogo inextinguível. Outro problema social que cresce a cada dia é o homossexualismo, que nos dias de carnaval chega a um estado insuportável. Em vez de reprová-lo, a sociedade o aplaude. No último carnaval, o Gala Gay foi o reconhecimento total da participação dos efeminados nos desfiles e apresentações. Creio que vivemos um momento em que a sociedade deve acordar e lutar por valores mais objetivos e definidos. Os dias são difíceis, a Bíblia não falha e os sinais cumprem-se a cada momento. É tempo de pensar em Deus e na salvação em Cristo Jesus. As obras das trevas jamais combinarão com as obras da luz. Jesus virá buscar a sua igreja. Deus não tolerará este estado de podridão por muito tempo. O juízo virá. Texto de Isvaldino dos Santos. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. O homossexualismo, espalhado pelo mundo, é um sintoma de degradação moral que infecciona cada vez mais a sociedade. Os homossexuais não só praticam a iniquidade, mas exigem que a sociedade não repare seus atos condenáveis e reconheça a homossexualidade como um comportamento aceitável e normal. Exigem ainda que as pessoas não homossexuais os defendam. É interessante observar que há muita agitação nos parlamentos procurando alterar as leis criadas há centenas de anos, condenando o comportamento do homossexual. Leis estas, alteradas, deixariam os homossexuais livres para viverem como quiserem na sujeira da carnalidade horripilante. Nós, os crentes em Jesus Cristo e seguidores da Bíblia, estamos preocupados com este problema, pois a atitude assumida por uma sociedade, uma igreja ou uma denominação para com o sexualismo indica o estado de espiritualidade da mesma. Isto afeta até a nação. Quando Israel se afastava de Deus, passava a tolerar vários pecados, incluindo a sodomia, como lemos em 1 Reis 14, 24, nos dias de Reoboão. Havia também rapazes escandalosos na terra, isto é, eram pederastas. E quando Israel voltava para Deus, o homossexualismo deixava de ser tolerado. Lemos ainda em 1 Reis 15, 12, que tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Observa-se que o homossexualismo e a idolatria eram práticas interrelacionadas, como hoje se vê em determinadas seitas. Os cristãos têm que se definir sobre essa questão, tendo como base a palavra de Deus. E não existe a menor dúvida de que, primeiro, a Bíblia condena o homossexualismo como pecado. A mente humana muitas vezes julga que o problema do homossexual é apenas um fator psicológico, físico ou simplesmente um comportamento opcional que nada afeta. Mas as Escrituras consideram o homossexualismo como pecado contra Deus e o próprio homem. A nossa preocupação com este problema não constitui, de maneira alguma, discriminação contra um grupo minoritário. No entanto, trata-se da moral. A Bíblia fala enfaticamente: o homossexualismo é um pecado porque se torna contrário aos princípios da sexualidade que Deus estabeleceu. Tendo o Senhor criado Adão, afirmou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Foi por esta razão que criou para Adão uma companheira que seria sua adjutora.
É fácil entender que o sentimento de solidão que Adão experimentava não foi resolvido pela criação de mais um homem, e sim pela formação de uma mulher. Quando Adão recebeu de Deus sua companheira, disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. A Escritura passa logo a declarar: Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. Deus estabeleceu na criação da raça humana os princípios da sexualidade pelos quais ela haveria de desenvolver-se. Psicologicamente, esse relacionamento era muito certo e bem firmado. Fisicamente, ele era também muito natural. Sociologicamente, ele deu à sociedade a unidade ideal, a família. O conceito bíblico apresenta a heterossexualidade, sexos opostos, como o relacionamento ideal, ou seja, a união dos dois sexos dentro da monogamia. Quando o homem escolhe o homossexualismo ou a mulher o lesbianismo, estão rejeitando os princípios divinos da sexualidade. Esse comportamento transviado resulta, no entanto, em pecado contra a própria natureza da sexualidade estabelecida por Deus, Romanos 1 e 27. Com essa união ilícita, acaba estabelecendo uma unidade social contrária à instrução divina que diz: Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. É a maior aberração um homem apegar-se a outro ou uma mulher a outro, como acontece entre os homossexuais ou as lésbicas. Quando Jesus abordou com os fariseus o princípio da sexualidade estabelecida por Deus na criação, Mateus 19, do 4 ao 9, salientou que o único comportamento sexual permissível seria o celibato por causa do reino dos céus, Mateus 19, do 10 ao 12. O homossexualismo é pecado porque a Bíblia o considera como iniquidade. Quando Israel foi escolhido por Deus para ser a nação abençoada, ele proveu não só a sua libertação do poderio egípcio, mas lhe concedeu o decálogo e outras leis que o orientariam em todos os aspectos do comportamento humano. Entre as leis de ordem moral, encontramos referências específicas à questão da homossexualidade, que já era um câncer na sociedade em todas as nações. Em Levítico 18 e 22, Deus assim ordenou: Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Ainda em Levítico 20, versículo 13, temos o mandamento reforçado por severas penas para quem o violasse. Assim diz: Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram a abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Esta proibição é repetida em outras partes da Bíblia. Por exemplo, em Romanos 1, do 21 ao 27, Paulo registra os resultados funestos que se seguiram na vida daqueles que rejeitaram a Deus, cultuaram e serviram à criatura mais do que ao Criador, desonraram seus corpos entre si, deixaram a sexualidade natural e os varões inflamaram-se em suas sexualidades desnaturais, cometendo torpeza e perversidade condenadas por Deus. Vemos que os homens estavam cheios de injustiça, praticando a fornicação, a impiedade, a cobiça e a malícia em alta escala. Eram sem afeição natural, implacáveis e sem misericórdia. Na época de Paulo, a cidade de Corinto era notória por sua imoralidade. O apóstolo procurava estabelecer ali uma igreja e era necessário que os cristãos compreendessem como Deus encarava qualquer tipo de imoralidade. Ele nada escondeu, foi sincero ao escrever a este povo: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Depois continuou dizendo: Não erreis, nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, do grego malakoi, ou seja, o homossexual passivo, nem os sodomitas, do grego arsenokoitai, o pederasta, o homossexual ativo, herdarão o reino de Deus. Paulo condenou para a destruição eterna ambos os participantes do homossexualismo masculino, o passivo e o ativo. A mesma condenação vale para as lésbicas, ou seja, para as mulheres que praticam o homossexualismo entre si. Na sua epístola a Timóteo, Paulo escreveu que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, isto é, os homossexuais. 1 de Timóteo 1, 9 e 10. Nesta passagem, o apóstolo identifica os homossexuais como injustos em contraste com aqueles que são considerados justos diante de Deus. O homossexualismo é pecado que passará pelo juízo divino. A antiga cidade de Sodoma tornou-se sinônimo do homossexualismo. Entre outros males que existiam nessa comunidade situada às margens do Mar Morto, sodomia era o que mais se destacava. Tão depravados eram os homossexuais sodomitas que ameaçavam abusar dos visitantes que aparecessem na cidade. A Bíblia informa que eles ficaram violentos ao ponto de tentarem arrombar a porta da casa onde Ló hospedava os anjos. Só pela intervenção divina é que Ló e sua família foram poupados das intenções vis daquele povo. A depravação moral chegou a tal ponto que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, como se lê em Gênesis 19, do 4 ao 11, 24 e 25. Tão severo foi o juízo divino que os apóstolos Pedro e Judas fizeram referência ao fato como ilustração do juízo vindouro a ser aplicado ao mundo ímpio. 2 de Pedro 2 e 6, Judas 7. Os homossexuais podem ser salvos. As Escrituras ensinam claramente que o homossexualismo é pecado e cairá debaixo do juízo de Deus, mas afirmam que os homossexuais podem ser salvos. O homossexualismo é um problema moral e somente Deus tem condições de resolvê-los para o pecador. Na igreja em Corinto havia homossexuais que foram libertos pela graça divina. Em 1 de Coríntios, Paulo incluiu os homossexuais entre aqueles que não podem herdar o reino de Deus, mas o versículo 11 afirma: "E é o que alguns têm sido, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus." Notemos que tudo isto aconteceu com eles no passado. Estavam libertos do homossexualismo pelo poder de Deus. As Escrituras indicam claramente que a expiação de Cristo é ilimitada para quem a aceitar. Nenhuma mancha há tão feia que o sangue de Jesus não a possa desfazer. João Batista assim proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Paulo escreveu: "Aquele, Jesus, que não conheceu pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." 2 de Coríntios 5:21. O apóstolo João também afirmou: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." 1 de João 1:9. Pelo poder regenerador do Espírito Santo, qualquer pessoa, seja qual for a natureza do seu delito, pode tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus, como Paulo afirma em 2 de Coríntios 5:17. O plano da salvação é o mesmo para todos.
O homossexual que deseja ser liberto da pena e do poder do pecado terá que se aproximar de Deus pelo mesmo caminho usado pelos demais pecadores. O ato de aproximar-se de Deus inclui tanto o arrependimento como a fé. Terá que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, em suas instruções aos discípulos antes da ascensão, indicou que o arrependimento e a remissão dos pecados seriam pregados. Lucas 24:47. O arrependimento representa uma mudança de atitude para com o pecado. A pessoa que se arrepende naturalmente está abandonando o pecado e reconhecendo que o mesmo é abominável. O carcereiro em Filipos perguntou a Paulo sobre o que devia fazer para ser salvo. Assim, todo pecador deve crer que Jesus tem poder para salvá-lo do pecado, tanto quanto o pode livrar da condenação. A atitude cristã para com os homossexuais. Nós cristãos preocupamos-nos não somente com o ensino bíblico sobre o homossexualismo, mas com a nossa atitude para com os desafortunados e envolvidos neste comportamento. Certos pecados parecem ser mais repreensíveis do que outros, porque não só afetam o próprio pervertido, como também envolve o recrutamento de simpatizantes. Os cristãos devem adotar uma atitude bíblica para com os homossexuais. Primeiramente, devem evitar aquela credulidade simplista que sempre resulta em tolerância deste comportamento pecaminoso. Por outro lado, devem estar sempre atentos para ajudar alguém que sinceramente deseja livrar-se do laço de Satanás e viver de acordo com a palavra de Deus. Os cristãos devem usar de toda cautela ao testificarem de Jesus para eles. Devem confiar no Espírito Santo, que os ajudará a distinguir os que honestamente desejam ser salvos e aqueles que estão querendo ganhar simpatizantes para sua maneira vergonhosa de viver. Laurence Onson. Este artigo não tem por objetivo criticar as seitas ou religiões idólatras existentes, ou seja, os que adoram as imagens de escultura, mas responder a uma pergunta que nos fazem constantemente. Por que os protestantes não acreditam nas imagens? Antes de entrarmos no mérito da questão, vejamos o significado das palavras ídolo e idólatra. A primeira significa uma figura que representa uma divindade e é objeto de culto. A segunda, adorador de ídolo, apaixonado. De Gênesis a Apocalipse, Deus condena a prática da idolatria por ser um pecado abominável. Pecado, porque com a sua prática o homem está zombando do Deus vivo que fez o céu e a terra e desprezando o seu poder e misericórdia para com a humanidade, passando a dar maior crédito a uma simples imagem de escultura. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Deuteronômio 27:15. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, Salmos 27:7. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Prata e ouro são ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Salmos 115, 4-8. Todos os artífices de imagens de esculturas são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que eles nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo?
Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhadas. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas e forma um ídolo a martelo. Forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, analisa-a com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dela, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade da madeira queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa-a e farta-se. Também se aquenta e diz: Ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e os seus corações já não podem entender. Nenhum deles cai em si. Já não há compreensão para dizer: Metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração, enganado, o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer: Não é mentira o Deus em que confio? Isaías 44, do 9 ao 20. Também está a sua terra cheia de ídolos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Isaías 2, 8 e 9. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Isaías 46 e 7. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseiras para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Isaías 65, 1 e 2. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba, e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Ezequiel 7:20. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, portanto não podem andar. Jeremias 10:5. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. Jeremias 10 e 14. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes os corações, o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia,
pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Romanos 1, do 18 ao 25. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Amigo leitor, essa é a razão porque não acreditamos nas imagens de escultura. Nos santos, todos os evangélicos acreditam, mas não como intercessores em Deus e os homens. Como intercessores temos Jesus Cristo, o único a quem Deus escolheu, enviou à terra e realizou a obra redentora na cruz do Calvário, a fim de resgatar do poder do diabo todo aquele que confiar no seu nome, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Santo não é uma pessoa ou ídolo canonizado pela Igreja Romana, mas aquele que se apartou do pecado e viveu ou vive em conformidade com a palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores de Deus adoram-no no Espírito e verdade. João 4:23. Portanto, a justiça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens, cuja salvação nem todos recebem, pois só a encontra aquele que tem sede de justiça. Poucas pessoas a possuem, porque amam mais as trevas, o pecado, do que a luz. Jesus Cristo. Texto de Eliseu Soares da Silva. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.